Fala pessoal, Antônio Carlos aqui, seja muito bem-vindo ao Se Queira ou Não Queira. Nossa conversa de hoje é sobre o regime socialista, mas calma meu querido gafanhoto, fica tranquila doce abelhinha, eu não vou defender o socialismo. Vamos só discutir sobre a história dele e as experiências de aplicação dele no mundo. Por isso, se você já gostou desse assunto, senta o dedo aí no like e para deixar a nossa conversa ainda mais animada, responde para mim nos comentários que eu quero saber. Você acredita que o socialismo é o regime econômico e político ideal para reduzir a desigualdade social? Deixa a sua opinião aí embaixo que eu quero saber, viu? Para ficar ainda mais fácil de entender, vou dividir esse assunto em 5 tópicos. O que é o socialismo, quais os tipos de socialismos e seus pensadores, as experiências socialistas no mundo e os seus resultados, países socialistas do mundo atual, partidos socialistas no Brasil, sim, isso existe. Agora chega de lenga-lenga e vamos direto pro assunto. A primeira pergunta a ser respondida é: o que é o socialismo? Eu te respondo, bebezinho. Bem, o socialismo é um sistema político e econômico baseado na igualdade. Por isso, ele propõe a distribuição igualitária de renda, a extinção da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, a economia planificada e, além disso, a tomada do poder por parte do proletariado. Se você não sabe, proletariado é como se chamam os funcionários de modo geral no pensamento socialista. O socialismo visa uma sociedade sem a divisão de classes, onde bens e propriedades passam a ser de todos. O objetivo é acabar com as grandes diferenças econômicas entre os indivíduos, ou seja, a divisão entre pobres e ricos. Agora eu vou te fazer uma pergunta e gostaria que você me respondesse aí nos comentários. Você concorda que os bens, propriedades e riquezas sejam divididos entre todos de modo igual? Pode responder aí e fazer a sua defesa aí embaixo, beleza? Coloca a sua opinião para a gente debater aqui de modo bem saudável, sem ofensas e palavrões. Enquanto você responde, eu vou continuar. Pode ser? Joinha? Bom, vamos ao segundo tópico. Quais os tipos de socialismo e seus pensadores? Para responder essa pergunta, eu vou ter que contextualizar um pouco a história, certo? No final do século XVIII, a Europa passava por um processo que gerou mudanças em todas as esferas da sociedade. A Revolução Industrial. Essa revolução modificou a economia dos países europeus e também causou grandes transformações sociais. O sistema capitalista entrava em uma nova fase. Ele deixava de ser o capitalismo comercial, mantido desde o século XV, para assumir a forma de um novo capitalismo industrial. E com a crescente expansão das indústrias, as cidades cresciam rapidamente, sem qualquer planejamento. Ao mesmo tempo, muitos trabalhadores migraram do meio rural para as cidades, onde a produção fabril empregava a maior parte da mão de obra. Enquanto isso, a sociedade europeia se dividia entre dois grandes grupos. De um lado, o proletariado, que nada possuía além da sua própria mão de obra, ou seja, os funcionários das indústrias. Do outro, uma classe burguesa, que detinha a maior parte das riquezas produzidas. Claro que essa segregação social se refletia na organização da cidade, com os trabalhadores pobres se deslocando para as margens da área urbana, onde predominava a miséria. Daí vem a origem do termo marginalizados, que são aqueles que vivem à margem da sociedade. Para piorar, o sistema capitalista da época era exploratório, com os trabalhadores das fábricas sob as mais duras condições de trabalho. E quando eu digo mais duras, é praticamente um regime de escravidão. Por quê? Você me pergunta. Bem, vamos começar por não existir qualquer meio legal de proteção. O patrão podia fazer o que ele quisesse com o empregado. Os salários eram baixos, muito baixos. As jornadas diárias de trabalho eram extenuantes, chegando a 16 horas por dia. Sábados? Domingos? Feriados? Ah, esquece!
não havia direito a nenhum dia de descanso. Também não existia limite de idade. As crianças trabalhavam desde cedo e os idosos não tinham direito à aposentadoria. Quer dizer, se quisesse comer, tinha que trabalhar até morrer. Além disso, contavam com péssimas condições de segurança no ambiente do trabalho. Nesse cenário de rápido desenvolvimento do capitalismo, crescia também, e muito rápido, a miséria. Bem, então alguns intelectuais passaram a buscar alternativas que pudessem melhorar esse cenário social. Assim, nasceu a teoria do socialismo, como um caminho para organizar uma sociedade onde não houvesse desigualdades. E abro aqui um parêntese, não estou defendendo o socialismo, só contextualizando os termos ou os argumentos pelo que ele nasceu, tá bem? Os primeiros pensadores dessa corrente socialista foram Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Esses autores fizeram parte da primeira forma de apresentação da ideologia socialista, que mais tarde foi denominada de socialismo utópico. Os três pensamentos socialistas tinham algumas diferenças entre si, não vou entrar aqui em detalhes não, mas tinham muitas similaridades, tá? Posteriormente surgiu o socialismo científico, tendo como teóricos mais notáveis os alemães Friedrich Engels e Karl Marx, que é o mais conhecido dos socialistas e o que inspira socialistas no mundo todo. Mas qual a diferença entre o socialismo utópico e o socialismo científico ou marxista? De forma bem resumida, o socialismo utópico acreditava na conciliação de classes, onde a sociedade seria mais justa e igualitária a partir da mudança da consciência das classes burguesas. Nele, os mais ricos deveriam entender que viabilizar condições melhores para os pobres seria bom para a sociedade, inclusive para eles também. Nesse pensamento utópico, as desigualdades seriam combatidas por meio de um Estado e instituições fortes, assegurando a cooperação na produção e distribuição da riqueza. Já o socialismo científico, idealizado por Karl Marx, o marxismo, pensava de forma mais radical, como por exemplo, pregava a destruição do capitalismo e a extinção das classes sociais. Seu argumento é que toda a sociedade da história foi construída a partir da luta de classes, uma opressora e outra oprimida. Para tornar a sociedade igualitária, deveria haver uma revolução do proletariado. Ainda na ideia do socialismo marxista, toda a economia seria planificada, ou seja, planejada, controlada e dirigida pelo Estado. Os meios de produção seriam socializados e a propriedade privada abolida. Ninguém é dono de mais nada. Então, de forma mais sintetizada, eu poderia afirmar que no socialismo utópico, os ricos concordariam em dividir parte da sua riqueza investindo na promoção do bem-estar social dos mais pobres. Os ricos continuam ricos, mas reduz o abismo entre ricos e pobres, certo? No socialismo científico de Karl Marx, a distribuição de renda é feita na base da revolução, onde o proletariado toma o poder, mas não há mais propriedade privada. O Estado é o provedor de todas as coisas. Bem, com o que você viu até agora sobre o socialismo, você concorda com essas ideias? O que você acha? O socialismo de Karl Marx ou o socialismo utópico? Você acha que o Estado, como provedor de todas as coisas e gerador de riquezas, é a saída para diminuir a desigualdade social? Responde aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Agora, vamos para o item 3 daquela lista lá do começo. Você lembra? Não? Não? Tá com Alzheimer, hein? Tá, mas espera aí. Você tá me assistindo até agora e ainda não se inscreveu aqui no Siqueira? É sério? Senta esse dedão cheio de pereba aí no botão vermelho aqui embaixo. Tá esperando o quê? Vem participar, vem fazer parte dessa comunidade linda aqui no YouTube. Agora voltando ao assunto, companheiro. Vamos falar das experiências socialistas no mundo e os seus resultados.
A Comuna de Paris foi a primeira tentativa na história de implementação de um governo socialista. Em 1871, após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana, Adolf Thiers assumiu o poder francês e assinou um acordo de paz com o chanceler prussiano Otto Bismarck. O acordo era extremamente favorável à Prússia, mas a classe operária não concordou com esse contrato e se revoltou contra o governo francês. Com o apoio da Guarda Nacional, a classe de trabalhadores tomou o poder de Paris, da capital francesa, e instaurou lá a Comuna de Paris. 90 representantes eleitos formavam o governo da Comuna. Eles seguiam diferentes vertentes socialistas, entre eles, inclusive, o marxismo. Boa parte desses representantes pertenciam à Associação Internacional dos Trabalhadores, uma espécie de CUT, uma espécie de sindicato, também conhecida como Primeira Internacional, que era a primeira organização de trabalhadores a superar as fronteiras nacionais. A primeira meta da Comuna era a melhoria das condições de vida e trabalho dos operários. Entre as principais medidas tomadas estavam a fixação de um salário mínimo para todos os trabalhadores, o estabelecimento do ensino gratuito para todos, a implementação do ensino noturno, a redução da jornada de trabalho, a autogestão das fábricas, deixando os operários responsáveis pela sua organização, a declaração da igualdade entre homens e mulheres, a criação do Estado laico por meio da separação entre a Igreja e o Estado. Bom, após a instauração da Comuna de Paris, ocorreram diversas outras tentativas de criação de comunas em toda a França. Mas os governos não gostaram muito dessa ideia não. E para impedir o avanço do movimento, os governos francês e prussiano, que recém haviam se enfrentado em uma guerra, se uniram para derrubar a Comuna de Paris. Pois é. Com o apoio das tropas prussianas, o antigo governo de Paris invadiu a cidade e recuperou o poder. E após curtos 72 dias, é isso mesmo que você ouviu, só 72 dias. Chegava ao fim a primeira experiência de um governo socialista de composição operária. Olhando assim, você vai dizer: mas Siqueira, não deu nem tempo de ver se o socialismo ia dar certo. É verdade, gafanhoto, concordo com você, Belinha. Mas, alguns anos depois, tivemos outro projeto socialista, dessa vez aplicado em um país de dimensões continentais. Você arrisca aí de quem eu estou falando? Você chuta? Eu estou falando da Rússia! Sim, em 1917, o regime socialista foi estabelecido na Rússia. Isso aconteceu depois de uma revolução derrubar a monarquia czarista que vigorava no país até esse momento. O partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, foi quem instaurou o governo socialista. Os ideais marxistas é que guiavam o governo de Lenin. A forte oposição de setores ligados ao regime czarista gerou uma longa guerra civil no país, o que deixou a Rússia devastada. Para reconstruí-la, Lenin precisou abandonar momentaneamente alguns rígidos princípios socialistas e instaurou a nova política econômica, a NEP, e com ela o país voltou a usar formas de produção capitalistas como a abertura de pequenas fábricas, diferenças salariais e investimento estrangeiro no país. Mas em 1922, já sob o governo de Joseph Stalin, a Rússia se une a vários outros países europeus para construir oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. E durante o seu governo, Stalin aboliu o NEP. Você lembra o que é o NEP, né? A política econômica que abriu o país para investidores estrangeiros e formas de produção capitalistas, lá instalado por Lenin. Stalin estabeleceu os planos quinquenais, onde as metas da economia soviética eram definidas em um prazo de 5 anos. Ele também priorizou a expansão e o desenvolvimento da indústria, além de centralizar diversos outros setores nas mãos do Estado. O socialismo implantado na União Soviética pode ser chamado de socialismo real, por ser considerado a primeira experiência prática de países que adotaram medidas de teoria socialista.
Embora algumas dessas medidas tenham sido propostas durante os 72 dias lá do Comune de Paris, essa foi a primeira vez em que os princípios socialistas se mantiveram como sistema político de uma nação por um longo período de tempo. Um diferencial em relação às outras teorias socialistas que praticamente só se mantiveram no campo das ideias mesmo. Outro país que implantou os ideais socialistas foi a Alemanha Oriental, que até a queda do Muro de Berlim era dominada pela União Soviética logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas não vamos entrar aqui nas razões que levaram à ruína da União Soviética. Esse é assunto para um outro vídeo. Se você quiser um vídeo sobre isso, você comenta aqui embaixo que eu vou fazer para você. É mesmo, é? Mas agora a pergunta que eu faço é: em pleno 2022, ainda existem países socialistas no mundo? Você me pergunta, ou melhor, fui eu que te perguntei. Mas tudo bem, você entendeu. Eu respondo sim! E são eles: República Popular da China, que desde 1949 assumiu um regime que é comandado pelo Partido Comunista da China, o PCC, certo? Temos também a República Popular da Coreia, também conhecido como Coreia do Norte, que desde 1948 é controlado pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. A República de Cuba, que apesar da Revolução Cubana em 1959, só se declarou Estado socialista em 1961 e é governado pelo Partido Comunista de Cuba. Temos também a República Socialista do Vietnã, desde 1945 na região norte e desde 1976 após a unificação. O Partido Comunista do Vietnã é quem governa o país. A República Democrática Popular de Laos, desde 1975, é governada pelo Partido Popular Revolucionário do Laos. Para finalizar, temos a República da Moldávia da Transnistria, desde 1900, um pequeno país do leste europeu próximo à Rússia e Ucrânia. Nem é tão reconhecido como um país assim por muitos países do mundo. E você me pergunta, mas e a Rússia? Cadê ela nessa lista aí? Bem, desde a dissolução da União Soviética, lá em 1991, a Rússia não é mais um país socialista. Ela é politicamente uma república semipresidencialista federal, que tem o presidente como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo. Mas, como eu expliquei nesse vídeo aqui, ou aqui, em algum desse lugar, ela não é exatamente assim uma democracia, né? Onde reina a liberdade e os unicórnios cor-de-rosa saltitam pelas praças. Bom, depois assiste lá para saber mais sobre as ditaduras do mundo. Antes de partir para o último tópico, você deve estar se perguntando, mas e o comunismo? Onde ele entra nessa história? De acordo com Karl Marx, quando o proletariado tomar o poder e eliminar as desigualdades, abolindo as classes sociais e tornando a sociedade igualitária, quando isso acontecesse, estaria assinalada a passagem do socialismo para o comunismo. Portanto, o socialismo é uma espécie de período transitório para o comunista. Quando falamos de países comunistas, eles são obrigatoriamente socialistas. Tá bem? E no Brasil, temos partidos socialistas? Sim, nós temos, infelizmente. E nessa lista, eu vou colocar os que se declaram socialistas e comunistas, ok? Porque no fim são regimes irmãos, como eu expliquei agora há pouco. Outra coisa importante, todos os partidos socialistas / comunistas são de esquerda. Uns de esquerda radical, outros de esquerda moderada e alguns de centro-esquerda. Vamos à lista. PCB, Partido Comunista Brasileiro. PCO, Partido da Causa Operária. PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Cidadania, sucessor do PPS e Partido Popular Socialista. Mudou de nome para te enganar, tá? PCdoB, Partido Comunista do Brasil. PSB, Partido Socialista Brasileiro. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, algo que não consegue conviver junto. PT, Partido dos Trambiqueiros, dos Trabalhadores. E o P, Unidade Popular. Ufa, chegamos ao final desse vídeo. Se me esqueci de algum partido, coloca aí nos comentários
que eu serei muito grato pela sua ajuda. E aí, você gostou desse vídeo? Ele te ajudou a entender um pouco sobre o que é o socialismo? Deixa o seu like aí se você gostou, tá? Se você não gostou, tudo bem, deixa o seu dislike, não tem problema nenhum, não vamos virar inimigos por causa disso. Muito obrigado por me assistir até aqui, um beijo no sovaco, e tchau! Valeu, galera! Desde a dissolução da União Soviética e no Brasil, temos partidos, meu Deus, linguagem neutra não,